A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexão EBD Channel. Eu me chamo Professor Sócrates Santos e estamos mais uma vez aí com a nossa aula de número 10, O Pecado do Homem segundo o Coração de Deus, 8 de dezembro de 2019. Estamos aí chegando quase na reta final. São 13 lições, nós estamos na 10ª, falta apenas 3 lições para nós concluirmos, o quarto trimestre de 2019, revista Adultos, tá bom? O governo divino em mãos humanas. Estamos estudando os livros de 1ª e 2ª Samuel. Os objetivos da lição. O objetivo geral é conscientizar de que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. E os objetivos específicos é mostrar que Davi era homem segundo o coração de Deus, descrever o ambiente em que Davi pecou e qualificar o adultério e o homicídio de Davi. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 18. Leremos, pois, a palavra de Deus que nos diz assim, no versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pelejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desces à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os seus servos de seu senhor, porém ele não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra.
Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Nosso textual está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E a nossa verdade prática, somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. A nossa introdução diz assim: a Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio cometer 2 gravíssimos pecados. Por isso, Jesus nos alerta a orar e vigiar constantemente. Está lá em Mateus 26, 41. Então, irmãos, ninguém aqui está tirando o mérito de Davi. Davi foi um grande homem de Deus, continua sendo um homem segundo o coração de Deus. O que é que significa essa expressão? Um homem segundo o coração de Deus é que ele não andava pelo seu coração. Ele não tentava agradar a si mesmo ou aos seus projetos. Ele vivia para agradar em todo o tempo o Senhor. A gente não pode condenar alguém por um erro, uma queda, mas por tudo o que ele fez, Davi merece créditos e tem créditos com Deus e com o Senhor Jesus por tudo o que ele fez pelo reino de Deus aqui na terra. Vocês sabem que o cair, ele é humano, Agora o levantar, ele é de Deus. Então, Davi, ele pecou, caiu, mas ele não ficou prostrado. Ele pediu perdão e Deus o levantou poderosamente. Ele voltou a ser o grande rei Davi que Deus havia levantado, Mas está lá em Mateus 26, 41, Jesus nos alerta a orar e vigiar constantemente, ou seja, diariamente, a todo momento. Por quê? Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ao redor estão os anjos do Senhor. E em cima está o Filho de Deus, o nosso Jesus, que está intercedendo por nós junto ao Pai. Então Satanás, ele não tem poder de ir direto a você. Então ele começa a penetrar na sua mente. E se você der qualquer abertura, ou seja, dar lugar a isso, dar abertura, dar permissão, ele entra e faz um arraso, Então Satanás, ele não tem poder para ir direto a você. Então ele tenta primeiro usar alguém contra você, usar coisas bonitas desse mundo contra você, usar as drogas que dão uma felicidade momentânea, um prazer momentâneo, usar a prostituição, que é um prazer momentâneo, dura 5 a 10 minutos no máximo, uma relação sexual, e o cara joga às vezes uma família fora, uma vida, um casamento de 20, 30 anos, ele joga fora por 5 minutos a 10 de prazer. Então isso, Satanás gosta de oferecer essa troca para a pessoa. Um casamento de 20 anos por 10 minutos de prazer com uma modelo aí famosa, uma mulher de parar o trânsito. Então Satanás, ele tenta nos pegar na nossa humanidade, Qual foi a grande virtude de Jesus? Jesus, ele é o único Deus, que ele é 100% Deus e 100% homem. Ele provou o que é ser homem, o que é ser humano, Ele provou da nossa fragilidade, ele sentiu na pele as tentações, Ele não pecou. Porém, ele sentiu tudo aquilo que nós, seres humanos, passamos aqui na Terra. Então, ele foi tentado pelo próprio diabo, Lúcifer, Satanás, e ele venceu, usando a própria palavra de Deus. Então, nós podemos ver que, embora a Bíblia seja um livro
que relata grandes heróis e grandes façanhas, a Bíblia ela é um livro justo e fiel. A palavra de Deus ela é justa e ela relata aqui não só os grandes feitos dos heróis da Bíblia, mas também seus erros, seus pecados, suas quedas e suas fragilidades, né? Cada um de nós temos um ponto fraco. E esse ponto fraco, nós devemos vigiar sobre ele. Agora também, Satanás vai tentar você exatamente onde é seu ponto fraco. Ele vai estudar você, ele vai te conhecer melhor para poder ver qual é o seu ponto fraco. E ali ele vai te atacar. Então o que nós possamos fazer é vigiar, orar e vigiar e estar constantemente, né, orando e vigiando, porque o nosso adversário, né, ele vai a todo momento tentar nos derrubar. A expressão "um homem segundo o coração de Deus" fala de alguém que procura agradar ao Senhor. Não é de alguém que é um super-humano, que é de alguém especial, não. Ele fala de alguém que vivia para tentar agradar a Deus. E Davi conseguiu por muitas vezes, né? Foi vitorioso nas suas batalhas, porque ele só ia para a guerra depois de consultar o nosso Deus, pedir permissão ao nosso Deus, né? Ele só fazia algo se o nosso Deus permitisse. Então, um homem segundo o coração de Deus, irmãos, não é um homem que é infalível, que é um super-homem, não. Davi é um homem segundo o coração de Deus e continuou assim, porque ele deu um exemplo na sua queda, que muitas vezes a gente só vê o erro e não vê o que ele fez depois. Na verdade, ele se humilhou, né? Quando o profeta Natã o procurou e disse: olha, você fez isso, isso e isso, e Deus ficou triste com você. Você tinha tantas ovelhas e foi pegar a ovelha do seu servo. Seu servo só tinha uma e você pegou a ovelha dele. Ou seja, contou aquela parábola, né? E Davi disse: olha, o homem que fez tal coisa é merecedor da morte. Ele disse: pois é, este homem foi você. Então Davi era um rei que agradava a Deus porque tudo priorizava a vontade de Deus e não a dele, né? A vontade própria. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Ou seja, Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves, né? Um adultério e um homicídio. Não foi um exemplo de perfeição absoluta, né? A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. Como eu falei para vocês, Davi, ele sentou em cinza, rasgou as suas vestes e clamou a Deus para que não afastasse dele o Espírito Santo, né? O seu espírito, e que ele queria cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos seus inimigos. Davi não escolheu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. O outro, Saul, ele se suicidou, ou seja, ele não se arrependeu. Pelo contrário, ele foi covarde e tirou a sua própria vida, né, pulando sobre sua própria espada. Então, tem muitas diferenças aí, né? Davi, ele pode não ser referência de super-homem, de perfeição, porque perfeito só o Senhor Jesus Cristo. Mas ele nos deixa também uma esperança de que mesmo no chão a gente deve reconhecer o nosso erro, confessar e deixar, porque a Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Enquanto o nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, e também 4, versículo 12. Diz assim: enquanto isso, trilhamos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Por quê? Porque o nosso corpo, irmãos, ele ainda não está redimido, ele não está ainda celestial. Então, enquanto nós formos carnais, humanos, né, aqui na terra, nós estamos sujeitos à queda, porque a tentação vem e pode, alguma hora ou outra, a gente ceder. Então, enquanto nós estivermos aqui em cima desse torrão,
estamos sujeitos, né? Nós só vamos estar livres do pecado quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Aqueles que morreram vão ser ressuscitados, né? E nós que estivermos vivos durante essa transição receberemos um corpo glorioso. Esse corpo está acima de todo o pecado. Agora, enquanto tivermos nesse corpo mortal, carnal, humano, carne e sangue, nós estamos sujeitos a cair, a pecar, a transgredir, a desobedecer. Sangue. Agora, nós temos que ter essa força de vontade de decidir no nosso coração, fazer como Daniel, né? No seu livro está lá escrito em Daniel, vendo os manjares do rei, ele decidiu no seu coração não se contaminar. Então é uma decisão nossa. Santidade é separação. E eu decido se eu quero me separar do mundo ou não. Porque se for para estar na igreja, mas com o mundo dentro de mim, então nada vai mudar, a minha vida não vai mudar, as minhas atitudes não vão mudar, o meu coração não vai ser transformado, a minha vida vai continuar a mesma. E isso não é transformação. Então santidade é separação, é você afastar-se das coisas do mundo e você olhar apenas para as coisas de Deus. Davi, ele estava na sua fase ainda, né, rei, abençoado, ungido, porém ele era humano, né? Tendo tantas mulheres, Davi tinha, né, mais de 300 mulheres, né, 500 concubinas. Mesmo assim, ele adulterou com a mulher do seu servo Urias. É inexplicável como uma pessoa tendo tantas mulheres ainda foi cobiçar a mulher do próximo, né? Criando um ambiente propício ao pecado, né? A indolência do rei era o primeiro passo que ele preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque no seu olhar ele foi pecaminoso, ou seja, ele desejou a mulher do próximo, né? Tendo ele tantas mulheres no seu harém, e também a ociosidade, né, irmãos? Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina de Satanás. A pessoa estando trabalhando, estando ocupada sua mente, ela não pensa bobagem, ela não tem tempo para pecado. Agora, a pessoa, o que aconteceu com Davi? Ele acaba de levantar, estava lá, né, no seu leito, dormindo à vontade, e o pessoal lá na guerra. Ele sendo rei, antes de todas as guerras, Davi estava presente. Nessa, Davi enviou apenas os seus soldados e o seu general Joabe. E ele então achou que não precisava o rei estar, né? Ele já havia vencido várias batalhas e essa batalha não era tão grande, então ele mandou somente o seu exército. Isso já foi um ponto negativo para ele. Ele deveria estar na frente. Ele era, além de rei, um homem, um grande guerreiro, um grande estrategista de guerra. E ele estava dormindo, né? Estava tirando uma soneca, levantou, começou a andar pelo palácio. E ali ele avistou uma mulher banhando seminua e a desejou no seu coração, certo? Mas até o momento de você olhar alguém e desejar tirar o olho é uma coisa. Mas ele foi perguntar, querer saber da mulher que ele havia visto. Vamos ver o que acontece? Então, tentação não é pecado, né? Não é pecado você ser tentado, é pecado você cair, né? Pecado é você cair. Agora, se você resiste, você não pecou em momento algum. Então a tentação pode vir, tanto de fora como de dentro. Ou seja, nós podemos ser tentados por algo extra, né? E algo que vem de fora para dentro. Ou seja, uma mulher bonita vai te tentar o adultério. Uma mulher bonita vai te tentar a prostituição, no caso do jovem. Muito dinheiro vai te tentar a corrupção. Interesses, né? Guerra por posições dentro de uma empresa, né? Você ter que derrubar alguém para querer subir. Então
são coisas que vêm de fora, mas também coisas que vêm de dentro, sentimentos, né? Que vêm de dentro do seu coração, que brota ali, que um sonho, uma atitude que você toma. Então, o pecado ele pode vir de todos os lados. O que nós devemos fazer, segundo Tiago 1,14, é resistir ao diabo. A Bíblia diz que se você resistir, o que acontece? Ele fugirá de vós. Agora, o que Davi fez? Ele olhou a mulher, em seu coração desejou, mas ele não parou aí. Ele chamou o seu servo e disse: olha, que mulher é aquela que eu vi banhando ali e tal, achei bonita, eu quero para mim. O servo disse: olha, ela é a mulher de Urias. Ele disse: não, eu não quero saber disso não, traz ela lá. Nesse momento ele foi, arrogante, usou do seu cargo, da sua posição de rei. Batseba não poderia dizer não ao rei porque poderia ser morta. Mesmo casada, mesmo mulher de Urias, ela não poderia dizer não ao rei. O rei é rei, a palavra dele é poder, manda, né? Então ele usou também disso. Ela, coitada, um pobre coitado que estava sem o seu marido há tantos meses já, o marido na guerra. E ela estava na sua casa, lá quieta. Não foi ela que foi chamar ninguém, mas foi ele que a chamou, a buscou. Dá a entender que não se tratava de uma posição de Batseba querer vir. Ela foi trazida, ou seja, buscaram ela lá. Não pediram a permissão a ela ou perguntaram se ela estava afim, não. Trouxeram-na à presença do rei. Dá a entender que soldados foram lá e disseram: olha, o rei quer você e você tem que ir. Então, os meios que contribuíram para a prática do pecado. Quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se o coração para as coisas de Deus e levando o Espírito Santo a se retirar dela. Então, naquele momento, Davi perdeu a graça do Espírito Santo, perdeu o Espírito de Deus, se retirou dele. Davi mandou buscá-la. Esse termo, buscar, não dá a impressão de que convidou-a. Aqui não diz Davi convidou Batseba, não, ele mandou buscá-la, ou seja, dá a impressão de que foi à força. Ela foi trazida, ela não veio por sua vontade própria, ela foi trazida, mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Então, em momento algum, eu atribuo culpa aí à mulher casada, porque quem mandou buscá-la foi um rei, e ele mandou soldados buscá-la. Não foi perguntado se ela queria vir ou nada disso. Ela não veio por querer. Ela veio porque foi forçada a isso. E vocês sabem que o rei manda e os servos obedecem. Ela poderia ser morta se dissesse não ao rei. Era uma atitude que ela poderia ter tomado, também. Morreria, mas não cederia às pressões de Davi. Porém, ela optou por obedecer e poupar a sua vida. Pecado gera pecado. Pessoal, é uma coisa que sempre atrai outra, Se nós formos ver um abismo, diz a palavra de Deus, que chama outro abismo. Cego guiando cego, o que acontece? Ambos caem em um buraco. Não tem como. Se você não tem visão, você vai me guiar também, eu que sou cego? Não tem como. Então o pecado, ele gera outro pecado. Se você solta uma mentira aqui, você tem que soltar uma maior ali na frente para cobrir aquela que você soltou. Então sempre um pecado, ele gera outro. Então a prática do pecado gera mais pecado. Ou seja, ao tomar ciência que Batseba estava grávida dele, Davi engendra um plano. Ou seja, olha o pecado chamando outro pecado. O pecado de adultério gerou um pecado de homicídio. Primeiro ele tentou enganar de todas as maneiras a Urias, trouxe Urias, mandou que ele se deitasse com a sua mulher para que parecesse que foi ele que a havia engravidado. Não conseguiu. Depois ele embebedou Urias, mandou ele se deitar com a sua mulher, ele também não foi.
Quando ele viu que estava esgotado todas as ferramentas, né, do seu plano, né, para que Urias, né, se deitasse com a sua esposa, depois ela ia aparecer grávida, ele ia pensar, não, sou eu que deitei com ela, o filho é meu. E Davi ficaria de boa nessa. Então, sendo seus planos frustrados, ele disse, agora tenho que matá-lo. Né? Como eu vou fazer isso? Com a minha própria espada? Jamais, sou rei. Eu posso mandar, ele está em guerra, eu vou mandá-lo para a frente de batalha, lá ele morre, e eu fico com a mulher dele sem nenhum problema. Certo? E foi assim que ele fez. Né? Um pecado gera outro pecado. Uma das faces do pecado é a dissimulação, leva-nos a situações inimagináveis. Então, tá aqui o desenho de uma máscara, né? Isso prova que Davi, ele ficou dissimulado, ele criou toda uma estratégia, bolou um plano macabro, sórdido, né? Para enganar o seu servo fiel. Olha, não era qualquer um, ele se deitou com a mulher do seu melhor soldado, né? Soldado que disse, olha meu senhor, vive a tua alma que eu não vou me deitar com a minha esposa porque os meus companheiros estão lá na guerra e quem sou eu para estar aqui me divertindo? Não, jamais. Eu vou estar aqui e só vou voltar para minha esposa quando a guerra terminar, quando todos voltarem da guerra. Então, um soldado exemplar, Urias era um soldado exemplar, servo fiel. Ele fez isso, não foi com qualquer um, ele fez isso com um servo fiel. E outra coisa, ele com seu plano sórdido de homicídio, ele fez com que um homem também de Deus, o Joabe, seu capitão, não mais o respeitasse como rei ungido de Deus, porque ele não é bobo. Joabe entendeu o recado, né? Joabe fez o que o seu rei tinha mandado, mas naquele momento caiu toda a fé que Joabe tinha em Davi, toda a esperança, toda a dignidade que eles confiavam, toda a confiança, toda a dignidade que ele esperava de Davi caiu por terra, né? As máscaras caíram ao chão, né? Quando ele recebe uma ordem de colocar Urias na frente de batalha, né? E deixou bem claro, para que ele não volte, coloque na frente de batalha para que ele seja atingido e morra. Então, quando Joabe pega aquele pedaço de papel trazida pelo próprio Urias, né? Quer dizer, a ordem, a sentença de morte, né? Quem trouxe foi a própria vítima que ia ser ceifada a sua vida. Então Urias trouxe nas suas mãos e entregou a Joabe a sua própria pena de morte. Isso é difícil, né? O pecado de Davi foi tomando grandes proporções, né? O rei entrega a Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca-o frente da peleja suicida. Ou seja, era uma peleja que era impossível de ganhar, porque ele foi jogado, né, aos leões. Ele foi colocado para lutar na frente de batalha, né, no lugar onde tinha os melhores valentes lá do lado inimigo. Então ele sabia que era só colocar Urias lá e Urias iria ser morto, né, na peleja. Então era certa, né, é mandar para a morte. Foi isso que aconteceu. O que Davi traçou em sua mente pecaminosa, sórdida, né, com seu plano macabro, Davi queria, olha, coloque ele lá para ser morto, entregue ele aos leões, ou seja, coloque ele na frente de batalha, né, com os homens mais violentos para tirar a vida dele, e assim nós vamos matá-lo indiretamente, ou seja, ninguém vai poder culpar nem a mim nem a você, né? Davi plantou uma grande injustiça, né, e colherá grandes amarguras, ou seja, ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa. Então, irmãos, vocês sabem que o que aconteceu depois disso, né? A casa de Davi caiu, né? A casa de Davi foi destruída, né? E ele perdeu seu filho, né? Seu filho morreu. Ele foi perseguido por Absalão, tentando tomar o seu reinado, né? Irmão estuprando irmã, né? Houve incesto na família dele. Então houve uma destruição, vocês vão ver na próxima
as consequências. Na próxima lição vocês vão ver na 11 as consequências, né, desse pecado de Davi. Então, Davi foi perdoado por Deus? Claro, óbvio. Ele se entregou, pediu perdão, rasgou suas vestes, sentou em cinza, ou se humilhou perante Deus, confessou seu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então ele alcançou a misericórdia sim. Porém, as consequências dos nossos pecados ficam. E isso Davi teve que colher. Porque é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ou seja, ali a máscara de Davi cai diante de Joabe e ele não o verá mais como um rei santo, né, mas como alguém de caráter duvidoso. É aquilo que eu expliquei para vocês. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. Ou seja, Joabe também cometeu um assassinato, ele matou Abner, e devido a isso, ele era um comandante que tinha um telhado de vidro, né? Então Davi, sempre que o repreendia, lançava em rosto que ele era um criminoso. Porém, agora, Joabe tem todo o direito de dizer: olha, você também é um criminoso, porque você mandou que eu colocasse Urias para ser morto. Ou seja, você é um mandante de um assassinato também. Então, é assim, quem tem telhado de vidro não atira pedra em outro, né? Porque sabe que pode vir de lá. Então, Davi perdeu toda a credibilidade, né, frente a Joabe, depois de ter mandado ele colocar Urias na frente de batalha para morrer. Davi e o seu comandante, os servos do Senhor devem proceder fielmente, tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Ou seja, naquele momento, né, Davi estava jogando por terra tudo aquilo de bom que Deus havia feito em sua vida, tirou lá de trás das malhadas para colocar à frente do povo de Israel, após ter provado de um rei escolhido por eles, humano, cruel, blasfemo, que não respeitava as vontades de Deus, não fazia o que Deus mandava. Agora eles tinham um rei colocado da parte de Deus, ungido por Deus, escolhido, né? Vocês sabem da escolha como foi lá na casa de Jessé, de seu pai. Davi foi escolhido, o menor da casa, estava trabalhando, foi aguardado. Quando Davi chega, ele é ungido por Samuel, e anos depois, muitos anos depois, ele assume o reinado após a morte de Saul e comanda brilhantemente o povo de Israel, mas dá lugar ao diabo e é derrubado por ele, né? E assim comete um adultério e um homicídio, né? A tentativa de Davi para evitar as suspeitas do pecado, ou seja, em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Batseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeita do relacionamento extraconjugal. Isso não adiantou. Todos vocês sabem que a gente sabe fazer a conta, e quando a pessoa aparece grávida, tem o filho de 7, 8 meses, significa que quando ela casou, ela já estava grávida do filho dele, né? Então, ninguém é bobo, todo mundo sabe contar. São 9 meses que uma mulher passa para ter seu filho. E quando o filho nasce antes, alguém suspeita: ele já casou grávida, né? Então ele já havia cometido adultério com ela. Então, depois do luto de 7 dias, ele toma Batseba como sua esposa. Isso tudo para poder, né, afastar qualquer suspeita, né, que ele havia deitado com ela. É importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado de Davi, né? Assim, eu não concordo com o comentarista aqui, porque não vejo Batseba como uma mulher que banhava assim para atrair a atenção dos homens, né? Ela estava banhando. Você sabe que a casa
de todo mundo, baixinha lá, quintal aberto e tal. E o palácio ele é alto, ele tem janelas muito altas. De lá você vê, né, a vida de todo mundo, da comunidade. Então você consegue ver dentro do quintal das pessoas. Ela estava banhando ali, né? Não creio que era se exibindo para ninguém, porém ele a viu banhando, seminua e tal, e a desejou. Então não concordo que ela tenha feito algo para chamar a atenção, mas que Davi teve a atenção chamada por ela. A tentativa de Davi para evitar suspeitas. Deus é onisciente, né? Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo. Os que pecam as ocultas pensando que ele não vê, enganam-se, né? 2 Samuel 11:27, porém essas coisas Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E em Hebreus 4:3 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Ou seja, não há pecado encoberto, né? Deus vê, tudo sabe, tudo conhece. Deus é onisciente, ou seja, dono de toda a ciência. Todo conhecimento está com ele. Ele tem olhos em todos os lugares, né? Tem um versículo que eu não me lembro agora o endereço, mas diz que de onde esconderemos do Senhor? Se subir ao céu, ele está lá. Se eu descer o mais profundo do abismo, ali ele está, né? Então assim, não há como fugir do Senhor. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Está em todos os lugares, tem todo o conhecimento e tem todo o poder. Então não tem como fugir, né, dos olhos de Deus. O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Confessemos nosso pecado, pois quem o oculta torna-se mais grave ainda. Se for por seu caso, procure o pastor, peça-lhe ajuda e tal. Mas o pecado ele deve ser confessado e deixado para lá. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não confessa, guarda, oculta, vai sofrer as consequências do pecado desastroso, né? E chegamos ao final, né? Obrigado por assistir as minhas aulas. Se inscreva no canal, não se esqueça disso. Clique ali no nome amarelo, vermelho, tá? Se inscreva-se, clique ali, se inscreva, clique no sininho para receber os vídeos e compartilhem aí com os amigos, né, do nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se assim Deus